E aí, gente, professor Juarez na área, professor de História, beleza? Hoje nós vamos começar então a ver as situações, problema para a Revolução Francesa. Uai, situação, problema, professor? É o que nós conhecemos como Revolução Inglesa. Então nós vamos estudar primeiro o contexto inglês para que se haja as revoluções, levando em conta um contexto do século XVII, e aí vamos ver qual mudança promovida por essa Revolução Inglesa, que para muitos foi a primeira revolução burguesa da história. E aí nós vamos ver o que o pensamento inglês contribuiu principalmente para o espírito de época do liberalismo. Beleza, então vamos lá. O contexto, então, inglês, obviamente, está atrelado ao século XVII, conflitos religiosos. Mas é importante falar e lembrar que a Inglaterra, até o século XVII, do século XVI ao século XVII, era governada pela dinastia Tudor. Henrique VIII, fundador do anglicanismo e se tornando o Papa da Igreja, ele instaura, então, o poder absoluto inglês. É importante dizer que é na dinastia Tudor que você tem a formação do Estado moderno inglês. Até então, a Inglaterra não tinha formado um Estado moderno como Portugal e Espanha, que foi formado no século XVI. Olha só para você ver. Então, com a dinastia Tudor, a Inglaterra encontra seu ápice organizacional e principalmente econômico. Era uma dinastia mais moderna, no sentido de absolutista, mas também um absolutismo que ouvia, de certa forma, os súditos. Porque na história da Inglaterra, você tem a constituição de um órgão na sua origem, que é o parlamento. Então, as monarquias inglesas conviviam com o parlamento. Isso aqui é muito importante, o alerta, para não promover generalizações quando você estuda principalmente essas ideias absolutistas, né? Perry Anderson e outros autores falam sobre isso em alguns livros. Um livro muito famoso é Linhagens do Estado Absolutista, que existem diversas formas de absolutismo, apesar da essência ser a mesma. Mas a dinastia Tudor, então, é uma dinastia mais moderna, que faz uma aliança com grupos burgueses mercantis, vou colocar grupos mercantis, porque ainda não existia a palavra burguesia em si, esses grupos mercantis, e o distanciamento das práticas feudais, principalmente. Então, com isso, há uma economia funcionando muito bem, bem moderna, há um fortalecimento do poder monárquico. E o que é muito importante, apesar de ser anglicano, a dinastia Tudor não perseguia e não impunha a ideia anglicana para todos os credos protestantes. Isso aqui é uma questão muito importante também. Ele perseguiu apenas grupos radicais como o puritanismo. É muito importante entender que a rebeldia, o protesto é parte da identidade da reforma protestante. Então surgem diversos grupos, principalmente na Inglaterra, que nós chamamos de dissidentes, que eram diversas igrejas com pensamentos diferentes, pensamentos mais radicais e menos radicais. O pensamento mais radical que pôde surgir era o grupo chamado de puritanos, que não era uma igreja específica, mas era um conjunto de igrejas que tinham a ideia de purificar a religião e não via o anglicanismo nem o catolicismo com bons olhos. Ou seja, com a morte da dinastia Tudor, então, sobe ao trono inglês a dinastia escocesa Stuart, uma vez que a última rainha Tudor, Elizabeth I, não deixa herdeiros. A dinastia Tudor já é totalmente o contrário da dinastia Tudor. A Stuart ela é um retrocesso na visão de muitas pessoas. Ela tenta voltar com as práticas feudais, com impostos feudais que já estavam extintos. Não respeitava o parlamento, agia com violência nas punições de qualquer pessoa que falasse mal da monarquia, impunha o anglicanismo a todas as pessoas e fez uma aliança com o mundo católico, ampliando assim o seu autoritarismo da realeza. E isso incomodou diversos grupos protestantes. E aí que é o detalhe. Isso aqui
foi o fator que faltava para unificar os revolucionários e unificar principalmente os credos religiosos protestantes. Essa ideia fez com que grupos que outrora eram perseguidos ganhassem força, porque é necessário ter esses grupos do lado para lutar contra o rei. E assim marca o início de um processo de insatisfação contra a coroa, o fechamento do parlamento e o início, assim, de uma revolução que nós iremos ver na próxima aula.